Você já sentiu que antes se agachava sem pensar, e hoje, só de tentar, o medo já aparece? Não é só a dor, é o receio de que algo saia errado. Muita gente, depois dos 60, começa a evitar certos movimentos. O agachamento, por exemplo, vira um inimigo invisível. Não porque ele seja perigoso em si, mas porque experiências passadas, como dor, perda de equilíbrio ou frustração, ensinaram ao corpo que é melhor não tentar. Talvez você já tenha deixado de pegar algo no chão por medo de não conseguir se levantar. Ou evite cadeiras baixas por receio de não ter força nas pernas. E, sem perceber, o corpo vai se acostumando a não se mexer. Vai se encolhendo, se apagando. Só que isso tem um custo alto. Quando você para de usar os joelhos da maneira certa, não está preservando eles, está abandonando. E o corpo entende assim: não precisamos mais dessa força aqui. E ela desaparece. Existe uma ideia muito comum, mas perigosa, que para proteger as articulações, o melhor é não forçá-las. E sim, é bom evitar impactos bruscos. Mas parar totalmente de usar o movimento natural como o agachamento é como deixar de regar uma planta para que ela dure mais. Parece cuidado, mas é abandono. Com o tempo, os músculos que sustentam os joelhos, como os glúteos, o abdômen, até os músculos dos pés, começam a enfraquecer. E quando isso acontece, o joelho sofre. Fica sem apoio, sem controle, e o medo só aumenta. A verdade é que a perda de força nesses músculos estabilizadores não é detalhe, é o começo da deterioração. Mas e se eu te dissesse que existe um tipo de agachamento simples, respeitoso com seu corpo, que pode mudar tudo isso? Não é o exercício pesado de academia. É um movimento adaptado que cuida de você. Um agachamento que reconecta você com a base da sua força, que traz de volta o equilíbrio, a segurança e, principalmente, a dignidade de poder se mover com firmeza. Neste vídeo, você vai descobrir como um único tipo de agachamento pode proteger seus joelhos da destruição silenciosa. Vamos, com calma e carinho, passo a passo, reconstruir sua estabilidade. Porque com constância, amor próprio e a ajuda de Deus, sim, é possível voltar a se sentir firme outra vez. Você já reparou como, nas academias, todo mundo parece fazer o mesmo tipo de agachamento? Rápido, profundo, com pesos, como se o corpo de todos fosse o mesmo. Mas não é. O que funciona para alguém de 30 anos, com articulações novas e músculos fortes, pode ser justamente o que destrói os joelhos de quem já passou dos 60. O modelo tradicional de exercício foi pensado para outro corpo. Um corpo que ainda não passou por cirurgias, que não carrega próteses, que não sente rigidez matinal ou a instabilidade ao ficar em pé. E, quando alguém com mais idade tenta copiar esse padrão, acaba se machucando. Não porque está fraco ou incapaz, mas porque o corpo precisa de outra lógica. Mais consciência, menos impacto. Mais apoio, menos velocidade. Existe uma diferença essencial entre força bruta e controle funcional. A força bruta empurra, força, exige. O controle funcional cuida, se adapta, escuta. Um corpo maduro não precisa de agressividade. Ele precisa de inteligência no movimento. E o agachamento moderno, aquele feito sem consciência, muitas vezes de forma automática, pode ser exatamente o que sobrecarrega seus joelhos. Se você já tentou se agachar e sentiu dor aguda, pressão no joelho ou desequilíbrio, isso não significa que você está fraco ou doente. Significa apenas que o movimento está errado para você. E existe uma forma simples de testar isso. Preste atenção. Quando você se agacha, sente que os joelhos avançam muito à frente dos pés? Ou sente que precisa se jogar para cima, como se estivesse subindo com impulso? Esses são sinais de um padrão compensatório, que machuca em vez de fortalecer. Você não precisa abandonar o agachamento. Só precisa de uma versão feita para a sua realidade. Com apoio, com calma, com a consciência de que seu corpo, mesmo com limitações, ainda pode se fortalecer. E a partir de agora, é isso que vamos construir juntos. Passo a passo, com firmeza e carinho. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para mais dicas que vão te ajudar a se manter forte e sem dores depois dos 60. Existe um tipo de agachamento que não exige força bruta, não causa dor e pode ser feito até por quem usa prótese ou tem limitações. É simples, seguro e profundamente eficaz. É o agachamento com apoio da cadeira. Ele respeita o corpo, a idade e a história de cada um. E mais do que isso, ele fortalece, reconecta e devolve a autonomia. Imagine o seguinte: você está diante de uma cadeira firme, com as pernas afastadas na largura dos ombros. As mãos podem ficar estendidas à frente ou apoiadas em uma parede, se isso te dá mais segurança. Agora, devagar,
Como se fosse sentar suavemente, você se inclina para trás, mas sem se jogar. Apenas deixe o quadril buscar o assento, como se estivesse explorando o caminho com cuidado. E ao sentir a cadeira, pode descansar um pouco, ou, se conseguir, levantar devagar, empurrando o chão com os pés. Esse movimento simples, repetido com calma e intenção, ativa os glúteos, melhora o equilíbrio e alinha a postura. Mais do que isso, ele recria conexões neuromusculares que estavam adormecidas. Porque o corpo não esquece, ele só precisa ser lembrado do jeito certo. Você não precisa descer muito. A profundidade do agachamento deve respeitar seu limite atual de mobilidade. Se sente dor, diminua o movimento. Se sente insegurança, use apoio. Se cansa rápido, faça menos repetições. O mais importante é manter a constância. Mesmo que comece com 3 ou 4 repetições, isso já é um passo de volta à sua firmeza. Muitas pessoas acham que precisam de aparelhos caros ou exercícios complexos para melhorar. Mas a verdade é que um movimento simples, feito com atenção repetido todos os dias, pode transformar sua capacidade de andar, subir escadas ou levantar da cama sem medo. Este agachamento não é apenas um exercício. Ele é uma ponte de volta para sua força interior. E com o tempo, ele se torna um gesto natural de autocuidado. Com o apoio da cadeira, com a respiração tranquila e o coração presente no momento, cada repetição é um sinal para o seu corpo. Eu estou aqui, eu me movimento, eu estou voltando a confiar. E é assim, com constância e carinho, que a longevidade se constrói. Durante muito tempo, aprendemos a associar dor com perigo. E sim, em alguns casos, a dor é um aviso importante. Mas nem toda dor significa que algo está errado. Às vezes, o que você sente não é um sinal de lesão, mas apenas um pedido do corpo. Cuide de mim, me mova com mais gentileza. Quando passamos dos 60, o corpo muda. Os músculos perdem força, os movimentos ficam mais lentos, as articulações mais sensíveis. E com essas mudanças, vem o medo. Medo de forçar demais, de piorar uma dor antiga, de cair. Esse medo é compreensível. Ele protege, mas também pode bloquear. Quando o cérebro interpreta qualquer desconforto como ameaça, ele aciona mecanismos de defesa que paralisam. E o corpo, em vez de se fortalecer, se retrai. Existe uma diferença entre dor de alarme e dor de alerta. A dor de alarme é aguda, intensa, repentina e merece atenção imediata. Mas a dor de alerta é mais sutil. É aquela sensação de esforço, de músculo despertando, de articulação voltando a se mexer depois de muito tempo parada. Essa dor não deve ser temida, mas ouvida com respeito, porque ela mostra que algo está se movimentando novamente. É possível reprogramar o corpo mesmo com medo. Começando com microações seguras, pequenos movimentos se despertam sem agredir. Como sentar e levantar com apoio. Como contrair o abdômen ao subir da cadeira. Como respirar profundamente enquanto se move devagar. Cada gesto, por menor que pareça, envia uma mensagem ao cérebro. É seguro se mexer. Pense no seu corpo como uma ponte. Uma ponte que esteve fechada por muito tempo, por precaução, mas que precisa voltar a ser atravessada aos poucos. E quanto mais você a usa com cuidado, mais firme ela se torna. A confiança não volta de uma vez. Ela se constrói. E mesmo que hoje você sinta medo ou incômodo, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que seu corpo está tentando voltar. E isso, por si só, já é um recomeço. A maioria das pessoas imagina que, ao sentir dor, o melhor é parar tudo. Ficar em repouso, evitar movimentos, proteger a articulação. Mas existe um paradoxo silencioso aí. Quanto menos você se mexe, mais enfraquecido seu corpo se torna. E, com o tempo, essa falta de movimento deixa de ser proteção e passa a ser a raiz do problema. Cartilagens, ligamentos, tendões, todos esses tecidos precisam de movimento para se manterem saudáveis. A cartilagem, por exemplo, não tem vasos sanguíneos próprios. Ela se nutre pelo movimento, como uma esponja que absorve o líquido ao ser pressionada suavemente. Quando você para de se mover, ela resseca, perde elasticidade. E aí, sim, o atrito aumenta, a dor aparece e o ciclo se repete. É por isso que o sedentarismo não apenas revela a fraqueza, ele a aprofunda. O repouso, que parecia solução, vira veneno. Com o tempo, o corpo rígido de manhã, os joelhos travados ao levantar, a dificuldade de dar os primeiros passos ao sair da cama, tudo isso passa a parecer normal. Mas não é. É só um corpo pedindo socorro em silêncio. A boa notícia é que não são necessários grandes esforços para mudar esse ciclo. Às vezes, 2 minutos de movimento suave pela manhã já fazem diferença.
Sentar e levantar devagar da beira da cama. Movimentar os pés em círculos. Esticar os braços acima da cabeça e respirar profundamente. Pequenos gestos, repetidos todos os dias, reacendem a circulação, lubrificam as articulações e avisam ao corpo: estamos vivos, estamos voltando. Não se trata de intensidade, trata-se de constância. Um pouco por dia, com cuidado e intenção, é o suficiente para começar. Porque o que mantém o corpo firme não é o esforço, é o hábito. E mesmo que hoje tudo pareça mais difícil, cada vez que você escolhe se mover, mesmo com suavidade, está reconstruindo sua liberdade. Com passos pequenos, mas cheios de sentido. Muita gente acredita que o problema está apenas nos joelhos. Mas os joelhos são apenas uma parte de uma estrutura maior. E, nessa estrutura, os pés têm um papel essencial. Eles são a base do nosso corpo. São eles que tocam o chão, que enviam sinais de equilíbrio ao cérebro, que distribuem o peso. E, quando estão fracos ou desativados, todo o resto sofre. Com o passar dos anos, é comum que a musculatura dos pés vá se apagando. O uso constante de calçados fechados, a falta de estímulos, o medo de andar descalço, tudo isso contribui para que os pés percam sua força e sensibilidade. E quando os pés não sustentam bem, os tornozelos compensam. Depois, os joelhos. E assim, sem perceber, uma instabilidade lá embaixo vira dor lá em cima. Mas há um detalhe importante: os pés podem ser reativados. E o efeito dessa reativação é imediato. Melhor equilíbrio, mais controle ao andar, mais firmeza ao agachar. Ativar os pés é como acender a luz de uma sala escura. De repente, tudo se alinha melhor. Um simples teste pode mostrar isso. Imagine uma toalha no chão. Com o pé descalço, tente puxá-la apenas com os dedos. Esse gesto, que parece pequeno, desperta músculos que estavam adormecidos. E não é só o pé que responde. A musculatura da perna, o joelho e até o quadril se reorganizam a partir desse ponto de apoio. Fisioterapeutas que trabalham com reabilitação funcional sabem disso. Eles começam pelos pés porque sabem que, sem base, não há estabilidade possível. E você não precisa de equipamentos sofisticados para fazer isso. Basta atenção, um pouco de tempo e o compromisso de cuidar dessa base que te sustenta há tantos anos. Fortalecer os pés, muitas vezes, o primeiro passo para liberar os joelhos. Porque quando o chão volta a ser seu aliado, o corpo inteiro sente. E, com o tempo, até o agachamento se torna mais estável, mais seguro, mais natural. Um retorno à confiança que começa lá embaixo, mas se espalha por todo o corpo. Poucas coisas assustam tanto quanto a ideia de cair. Quem já passou por uma queda sabe que ela não deixa só marcas no corpo. Ela deixa cicatrizes na mente. Depois de um tombo, mesmo que pequeno, algo muda. O corpo fica mais rígido, os passos mais curtos, o olhar mais atento ao chão. O medo se instala. E junto com ele, vem a vontade de evitar. Evitar escadas, evitar caminhar sozinho, evitar agachar. Só que esse cuidado excessivo, com o tempo, vira um tipo de prisão. O trauma de uma queda não é só físico. Ele se transforma em uma trava emocional que altera toda a forma de se mover. E o mais cruel é que, quanto mais você evita o movimento, mais instável o corpo fica. O que começou como proteção se transforma em enfraquecimento. E, sem perceber, você já não confia mais nas suas próprias pernas. Mas é possível recuperar essa confiança. Não com grandes saltos, mas com gestos simples, seguros, repetidos todos os dias. O agachamento com apoio é um deles. Ao segurar numa cadeira firme e descer devagar, o corpo começa a entender que é possível se movimentar sem medo. O cérebro volta a registrar equilíbrio. O coração sente que há controle. E aos poucos, o medo vai se dissolvendo. Pense em Dona Lúcia. Aos 72 anos, ela tinha pavor de cair. Depois de uma queda no banheiro, ficou semanas evitando andar sozinha. Mas um dia, com o apoio da filha, ela começou a fazer 1 minuto de agachamento por dia. Com a cadeira atrás, com calma, com fé. E em poucas semanas, ela não só recuperou o equilíbrio, como voltou a levantar do chão sem ajuda. Foi um milagre? Não. Foi constância, cuidado e coragem. Recuperar a firmeza não é sobre eliminar o medo. É sobre aprender a caminhar com ele até que ele diminua e perceber, no próprio corpo, que a força ainda está ali, que a estabilidade pode ser reconstruída, que a queda não é o fim, mas pode ser o começo de uma nova história de reconexão com o movimento e com a própria dignidade. Muitos acreditam que, para se mover melhor, é preciso ganhar força. Músculos grandes, pernas duras, mais carga. Mas essa ideia
que vem do mundo da academia, ignora uma verdade profunda do corpo maduro. O que mantém você de pé, o que evita quedas e dá segurança para se mover, não é a força isolada, é a estabilidade. Estabilidade é o que acontece quando vários músculos pequenos trabalham juntos, de forma coordenada, para manter o corpo alinhado. É o glúteo médio, que segura o quadril ao caminhar. É o abdômen profundo, que protege a coluna. É o tornozelo, que ajusta o equilíbrio a cada passo. Nenhum desses músculos é visível no espelho, mas todos são fundamentais para a sua segurança. E é aqui que muita gente se engana. Treina a perna, faz força, sobe escada, mas ainda assim sente insegurança. Ainda assim, perde o equilíbrio com facilidade, porque o que falta não é potência, é controle, é precisão. É aquela firmeza interna que só se conquista com atenção e movimentos conscientes. Existe uma forma de ativar essa estabilidade de maneira simples. Ao fazer o agachamento com apoio, por exemplo, contraia suavemente o abdômen ao descer. Sinta os pés no chão. Respire com presença. Essa combinação entre movimento, respiração e atenção desperta os estabilizadores. E, com o tempo, o corpo responde com mais equilíbrio, mais firmeza, mais confiança. Mesmo que você tenha perdido massa muscular, isso não significa que perdeu a capacidade de se movimentar bem. O corpo maduro pode não ser forte como antes, mas pode ser estável, leve, fluido. E isso é mais valioso do que qualquer músculo grande, porque o objetivo não é levantar peso, é levantar a si mesmo com dignidade, subir uma escada sem medo, agachar para pegar algo no chão com controle, viver o dia a dia com autonomia. E isso, sim, está ao seu alcance. Com prática suave, com consciência e com a sabedoria que só o tempo traz. A vida depois dos 60 nos convida a fazer escolhas diferentes. E uma das mais importantes é esta: continuar evitando o movimento, aceitando a rigidez, a fraqueza e o medo como parte do envelhecer, ou escolher reconstruir, passo a passo, a firmeza e a liberdade que ainda habitam no seu corpo. Quando você deixa de se agachar, quando evita andar, subir escadas ou levantar sozinho, seu corpo entende isso como um aviso. Não precisamos mais disso. E começa a apagar essas funções. É assim que a degeneração se instala. Devagar, silenciosa, mas constante. Não por causa da idade, mas por falta de uso. Por outro lado, quando você adota um agachamento adaptado, gentil e consciente, algo poderoso acontece. Você envia um novo sinal ao seu corpo. Ainda precisamos dessa força, ainda queremos essa liberdade. E o corpo, com toda a sua inteligência, começa a responder. Não da noite para o dia, mas com constância, com repetição, com presença. Esse movimento simples, com apoio, sem dor, vira mais do que um exercício. Vira um ritual de reconexão, um reencontro com sua força interior. Um momento diário em que você não está lutando contra a idade, mas caminhando com ela, em paz, cuidando do que ainda está vivo, do que ainda pode crescer. Envelhecer com dignidade não é tentar voltar ao que se era. É reconhecer quem se é hoje e ainda assim escolher se mover. Com amor, com respeito, com fé. Porque o corpo, mesmo com limitações, ainda guarda caminhos de renovação. E cada vez que você se levanta com firmeza, mesmo que lentamente, está dizendo ao mundo e a si mesma que ainda é possível, que ainda vale a pena, que com calma, com constância e com a ajuda de Deus, você segue em frente, firme, presente e em movimento, sempre. Clique no vídeo que estão recomendando agora.